Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso Trilha Dev Python. Que bom que você está aqui, significa que você passou por todo o Trilha Dev início da jornada, já configurou o seu Codespaces, você já fez, né, um repositório nos moldes do que a gente mostrou na última aula. E agora, de fato, a gente vai escrever o nosso primeiro programa em Python, beleza? Então, vamos partir aqui para a minha tela. Eu vou partir daquele repositório que a gente fez na última aula. Se você ainda não fez esse repositório, faça. Basta criar um arquivo README e criar o Codespace. A partir do momento que o seu Codespace esteja criado, a gente pode acessá-lo. E aí ele vai demorar aqui alguns instantes para levantar, né? Essa máquina, ela estava até ativa, então acredito que isso não vai demorar muito. E enquanto ela abre, eu queria te pedir uma coisa. Tente fazer junto comigo. Então, se você quiser ir parando o vídeo e fazer, não tem problema. Ou se você quiser assistir uma vez direto e depois repetir, também é uma outra estratégia, vai do que você se sentir mais confortável. Mas o importante é que você faça junto comigo. Se você só assistir, você não vai aprender, tá bom? Codespace aberto, acredito que ele esteja pronto para usar. Eu vou fechar esse chat aqui, porque essa é uma nova opção do Copilot da Microsoft aqui dentro desse ambiente. A gente não vai usar isso por enquanto, eu vou fechar. E perceba o seguinte, o meu terminal não veio aberto. Então, isso pode acontecer com você também. Eu fiz isso de propósito, porque se ele não aparecer, você vai ter que saber como abrir esse terminal. Então, na hora que você vem aqui, ó, tem essa opção do terminal, um novo terminal, e aí ele vai funcionar, beleza? Uma outra opção, ó, é o que eu chamo de, o que eles chamam de toggle, que é essa ligar e desligar o terminal. Nesse ambiente aqui ele funciona com Ctrl aspas. Então, Ctrl aspas, ele vai fazer esse movimento de abrir e fechar. E para que isso, né? Para que fique mais confortável na hora que você esteja fazendo aqui o seu trabalho de desenvolvimento. Então, vamos deixar ele aqui aberto. Eu consigo aumentar e diminuir ele. Acredito que vocês já estão acostumados a trabalhar aqui, afinal de contas todo mundo que fez o Trilha Dev nesta jornada passou por essa experiência. Mas aqui a gente vai escrever o nosso primeiro programa, como eu prometi. Dentro do terminal a gente já tinha usado o comando Python version para ver a versão do Python que está instalada aqui. Agora a gente vai usar só o comando Python para abrir o interpretador do Python nesse terminal. O que isso significa? Que quando você digitar o Python e der Enter, ele vai abrir essa telinha, tá vendo? Com aqueles 3 sinais de mais ali, mostrando que o terminal está pronto para interpretar comandos Python. E é aqui que a gente escreve o nosso primeiro comando, que vai ser o print. O que o print faz? Ele printa, ele escreve tudo aquilo que você passar como argumento para essa função no terminal. Então vamos tentar? Vou usar aqui aspas simples, ó. Olá mundo. Reza a lenda que todo mundo que está aprendendo a programar, se o primeiro comando dele não for o olá mundo, ele vai ter muito azar no estudo e ele não vai conseguir aprender. Então, sendo verdade ou não, não custa nada a gente colocar o nosso primeiro olá mundo aqui e você acaba de executar o seu primeiro programa Python, beleza? Algumas observações importantes. Eu usei aspas simples, mas isso também funciona com aspas dupla. Então, vou abrir aqui e vai funcionar do mesmo jeito. O que você tem que ter é uma coesão. Então, se você iniciou com aspas simples, você vai fechar com aspas simples. Se você iniciou com a dupla, você vai fechar com a dupla.
o que eu gosto mais de usar? Aspas simples. Então, eu, a partir de agora, vou escrever todos os meus comandos de print com aspas simples. Você pode usar a dupla, não tem problema nenhum, desde que o resultado aqui do nosso programa seja o mesmo, ok? Algumas observações também em relação ao nosso comando. Ó. Se você esquecer de fechar, ele vai te dar um erro. Ele vai falar lá, ó, tem um erro de sintaxe. Olha, uma string literal é indeterminada. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Você usou uma string, que é um texto, a gente vai ver isso lá na frente. Para que essa string ela seja criada de maneira correta, ela tem que ter abertura e fechamento de aspas, e você não fez. Do mesmo jeito, ó, que se eu fechar e não abrir, ele vai me dar também o mesmo erro. Perceba que ele te dá aqui, ó, aonde que o erro aconteceu, para tentar te dar dicas de como resolver o problema. Beleza? Eu vou sempre estimular vocês a simularem erros no terminal, porque a partir do momento que você simula esses erros no terminal, você já vai se acostumando, né? Você perde o medo de receber esse erro, beleza? Então, tente toda vez que você tiver uma ideia, mas o que vai acontecer se eu colocar isso aqui? Tente, simule. Esse é um ambiente controlado que você pode errar bastante e não ter medo de ser feliz, beleza? Vamos lá, Ctrl L, ó, ele limpa aqui meu terminal, ele deixa tudo bonitinho. Eu poderia escrever qualquer coisa, né? Então vou printar aqui meu nome, Gabriel Dornes. Beleza. O que vocês vão passar a perceber? Ele executa, quando você dá o Enter, ele executa aquela linha, printa lá embaixo e acabou. Ele não faz mais nada, ou seja, eu estou perdendo tudo aquilo que eu digitei aqui no terminal. E isso vai acontecer, inclusive, se eu fechar esse terminal. Então, como que eu fecho esse terminal? Eu tenho algumas alternativas, né? Eu posso dar um Ctrl D, aí ele fecha. Vou entrar novamente aqui, ó, no terminal para te mostrar uma coisa. Não tem nenhum daqueles prints que eu digitei inicialmente. Então, eu perdi todo esse trabalho. Então, se você vai fazer um programa grande, o ideal é que você não escreva ele no interpretador do Python. Você escreva ele num arquivo, porque senão você vai perder isso quando você desligar, né? Eu mostrei um jeito de desligar, que era o Ctrl D, agora eu vou mostrar aqui o exit. Eu quero simular aqui um outro errinho, que é o seguinte, ó. Se eu digitar um comando errado aqui dentro, por exemplo, se eu digitar exit sem abrir e fechar parênteses, ele vai me dar o erro. Use exit, abrindo e fechando parênteses, ou Ctrl D. Beleza? Vamos tentar sempre simular esses errinhos aqui. E vamos deixar o nosso print, né, o nosso programa persistente a partir de agora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever ele em um arquivo. Então, eu vou criar uma pasta aqui, ó, mkdir. A gente já viu isso lá no Trilha Dev. Eu vou sempre criar uma pastinha para os nossos encontros, né? Então, eu vou chamar aqui de primeiro programa. Vou colocar o 001 ali na frente para deixar organizado à medida que a gente for trabalhando. E aí dentro desse setinha para cima, ele me mostra o último comando. Eu vou só trocar aqui o mkdir pelo touch para a gente conseguir criar um arquivo, né? E eu vou escrever aqui, ó, print olamundo.py. Muito importante essa parte. Se eu for executar um programa Python, eu preciso de criar um arquivo que tenha a extensão .py, né? E aí, em cima disso, eu consigo que o interpretador do Python, quando ele receba essa informação de qual arquivo que ele vai executar, ele entenda que aquilo é um arquivo Python. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele criou esse arquivo aqui para mim. Eu vou abrir o meu arquivo, ó, e vou escrever a mesma coisa que eu escrevi no interpretador. Olá, mundo. Eu já posso voltar aqui, ele está me pedindo aqui, perguntando se eu quero
instalar extensões do Python, né, para que o VS Code funcione, né, o seu arquivo fique bonitinho, eu vou aceitar. Ele está fazendo a instalação aqui. Eu acredito que eu posso até fechar isso, porque ele vai continuar instalando, então para a gente não perder muito tempo. Então eu escrevi aqui o meu primeiro Olá Mundo e como que eu executo esse arquivo, né? Aqui no terminal, ó, eu vou chamar, ele está falando que ele ligou um terminal aqui para mim, eu não tenho necessidade de mexer com isso agora, mas como que eu rodo, né? Como que eu executo aquele script que eu coloquei no meu arquivo print Olá Mundo? Eu vou usar o comando Python também, porque ele chama um interpretador do Python que está instalado, mas dessa vez eu vou passar o argumento que é o nome do arquivo. Então ele vai interpretar aquele arquivo e vai fazer o que está escrito ali dentro. Esse arquivo está dentro da pastinha 001. Se eu dou um tab, ele já completa para mim. E o print, eu vou escrever parte, aí dá um tab, ele também executa para mim. Na hora que eu dou um enter, ele printou aqui o que eu escrevi no arquivo. Então ele usou o arquivo como um input e colocou o output, né, a saída do que eu pedi para ele aqui no terminal. No futuro a gente vai ver que a gente consegue criar interface gráfica para o usuário passar a informação que ele quer para mim. Por enquanto, só isso aqui já é o suficiente para a gente entender como que o Python executa os comandos, beleza? Eu vou também aqui, ó, Ctrl L no terminal. Vamos comitar, né? Não vamos perder esse hábito. Então, git add 001 print git status de novo. Ele me mostra que o arquivo está verdinho. E eu vou pôr aqui, ó, git commit "-m", meu adiciono, né? Meu primeiro Olá Mundo. Lembrando sempre, gente, que as minhas mensagens de commit é uma referência, você pode usar a sua, e você, inclusive, pode nem commitar toda hora que eu commitar, né? Eu vou commitando porque vai ficar mais fácil de eu passar a hash desses commits lá no nosso material para você ver até onde que eu fui aqui no tutorial, tá bom? Vamos fazer outro print aqui, ó. Dessa vez eu vou printar meu nome com aspas duplas, para ficar bem claro, Gabriel Dornas, que funciona das duas maneiras. Se eu coloco aqui, ó, eu usei o Ctrl aspas para ele colocar o cursor ali no terminal, Python 001 print Olá Mundo, ó, ele printou as duas coisas que eu passei aqui para ele. Eu vou, na verdade, até mudar, ele me pedindo aqui para algumas autorizações, eu vou até renomear o arquivo, né, que eu estou colocando mais de uma coisa aqui, ó. Eu vou chamar ele de exemplos print, que não tem só o Olá Mundo aqui, e eu vou colocar algumas observações aqui. Primeiro eu vou fazer um commit, git status, ele me dá aqui elas duas informações ali. Agora eu vou fazer um git add, git commit "-m", melhora nome arquivo exemplos print. E agora sim eu vou colocar algumas observações aqui para a gente finalizar, ó. Print pode ser utilizado com aspas simples. Print pode ser utilizado com aspas duplas. Gabriel prefere utilizar aspas simples. No futuro a gente vai ver quando que eu sou obrigado a usar um tipo de aspas ou outro, mas agora você não precisa de preocupar com isso. Vamos fazer o nosso commit e nossa aula está encerrada. Então, git status, git add pontinho, git commit "-m", adiciona comentários sobre a função print. Vamos levar isso lá para o nosso repositório, git push origin
E lá na documentação você vai receber que essa aula, esse encontro, ele foi até o commit de hash 23CF, blá blá blá. Todo final de aula a gente vai colocar essa informação lá para ficar visível para você até onde que a gente foi, se eu conseguir acompanhar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula. Um abraço, tudo de bom.